Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Hoje a gente vai falar sobre sabotadores. Vocês pediram e a gente vai falar sobre isso. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho, vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos falar sobre sabotadores então. Vamos dar um minutinho para vocês irem chegando. Olá, oi Silvinha! Quanto tempo? Como é que tá? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Vamos falar sobre sabotadores? É sempre um tema que dá pano pra manga, né? E quanto mais gente aqui, mais rico fica. Como é que tá? Dá um feedback aí pra mim, se tu puderes. Me diz aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Oi! E aí? Como é que tá o teu processo de emagrecimento, Silvia? Tá prosseguindo? Tá se sabotando? Vamos falar sobre isso hoje. Me dá um feedback para eu poder continuar. E aí? Não sei se tu tá podendo falar ou não. Quem chegou aí me dá um oi. Esperando alguém para falar comigo, porque eu não gosto de falar sozinha, como vocês sabem. Quem tá aí? Mi, que bom te ver aí. Como é que tá, Mi? Como é que tá o seu processo de emagrecimento? Tá prosseguindo? Tá conseguindo emagrecer? Tá conseguindo fazer o que precisa? Não tá? Vocês percebem que estão se sabotando? Onde que vocês percebem isso? Coloquem pra mim. Jaque, seja bem-vinda. Ê, tô gostando de ver. Quando chega a gente aí, eu fico feliz. Contem pra mim como é que tá sendo essa identificação de uma possível sabotagem ou não, ou se tá prosseguindo, se tá andando. Tudo bom, Jaque? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me dê um feedback, por favor. Me dê um feedback para não ficar falando sem vocês estarem me ouvindo. O que são os sabotadores, gente? Quando a gente tem um objetivo, claro, que aqui vamos falar que é o emagrecimento, e a gente faz coisas contra o nosso objetivo, é porque a gente está se sabotando. Primeiro ponto é esse. Eu sei que eu quero emagrecer X quilos, eu sei que eu vou me sentir melhor, assim, assim, assado, e eu não emagreço. Ou então eu emagreço, quando eu chego num ponto, eu volto a engordar, eu faço um monte de coisa que eu sei que não deveria, porque vai me engordar ou não vai me deixar emagrecer, mas eu tô sempre fazendo, eu não consigo sair do lugar. Daí eu falo que eu não tô com foco, mas não é isso. Não é isso. Tem a ver com autossabotagem. Vamos ver. Não estou conseguindo, estou engordando cada vez mais. Hoje eu tenho muito claro meu gatilho de sabotagem. Queres compartilhar, Mi? Queres compartilhar com a gente? Então, assim, tem as questões práticas e objetivas que são relativamente fáceis de resolver. Você vai lá, olha para sua roda do emagrecimento, olha para a roda dos hábitos, ajusta os hábitos ali e você tem o resultado. Você foca na atividade física, você olha para a tua alimentação, você olha para a tua respiração, para o teu sono, para a tua mastigação, para a tua água, para as tuas emoções e você consegue. Aos pouquinhos você vai conseguindo emagrecer. Agora, quando você não consegue avançar, ou quando você chega em determinado peso, quando eu chego, sei lá, no 100, no 80, no 70, eu não consigo baixar, parece que tem um bloqueio, parece que tem uma barreira, e aí eu volto a engordar, tem questões de autossabotagem. Geralmente a gente tem as duas coisas. A primeira que eu falei é mais fácil de resolver, que geralmente a gente trabalha lá no 360, porque é um tempo mais curto, então a gente vai nas coisas mais práticas. E aqui a gente acaba conseguindo trabalhar coisas mais aprofundadas. Tem os sabotadores aqui, que a gente fala dentro do curso. Tem também esse curso novo que eu liberei para vocês, que acaba sendo mais profundo ainda, que trabalha a questão de ancestralidade, de limpeza, de liberação. Tudo isso influencia, gente. Vamos ver. A noite para mim está muito ruim. Estava me vendo comendo na madrugada, mas depois percebi que seria questão hormonal, pois acho que estou na menopausa. Tem as duas coisas. Se tu, olha, tem uma questão física, mas tem uma questão emocional de alívio também. Se tu achas que tu tá na menopausa e tu vai ajustar isso, isso vai ajudar. É menos um problema na tua vida. Tu ajusta aquilo e aí fica só, vamos dizer, só as questões emocionais que a gente sabe que tem também. Coloque aqui pra mim, assim, se vocês conseguirem me relatar. Quais são os maiores medos da vida de vocês? Mas a gente tá falando de emagrecimento sem falar de medo. Quais são os maiores medos da vida de vocês? Sabotadores são conjuntos de pensamentos, de padrões de fala e de crenças, né, que vão formar crenças,
que tem a ver com os nossos medos. Crenças são coisas que a gente acredita e que são generalizações. E toda generalização é uma mentira. Não existe generalização verdadeira. Ah, como assim? Por exemplo, generalizações de senso comum que a gente escuta muito. Homem não presta. Ah, Grace, mas eu acho que o homem não presta. Todo homem não presta? Não. Então isso é uma generalização, então isso é uma mentira. Tem homem que não presta, tem homem que presta. Ah, comida saudável é ruim. É uma generalização e é uma mentira. Tem comida saudável que é ruim, tem comida saudável que é boa. Então, quais são os medos mais profundos de vocês e quais são os pensamentos que vocês têm, quais são as crenças que vocês têm em relação ao emagrecimento de vocês? Aquilo que vocês precisam fazer para emagrecer e aquilo que talvez vocês acreditem sobre vocês, sobre a impossibilidade, incapacidade, sobre que envolve o emagrecimento de vocês. Conseguem me responder essa pergunta? E já que essa coisa da menopausa também. Mas se tu tá na menopausa o dia todo. Tem alguma influência do horário? Pode ter, mas mínima. Por que a menopausa e os efeitos dela atuam em ti à noite e não atuam ao longo do dia ou de manhã também? Também é uma reflexão. Ó, hoje eu percebo que meu gatilho é a solidão. Olha ali. Às vezes eu tenho um problema na empresa e não ter ninguém para dividir me dá um pânico e eu como. Cadê teu marido? Tinha me dito que estava melhor aí o relacionamento, né? Terapia, mulher, precisa da terapia. Eu tô sentindo sua falta na terapia. Precisa, gente. Às vezes é necessário. Tem momentos da vida que é necessário a gente ter alguém para dividir, para elaborar, para se ouvir falando, para orientar. É vida, gente. É saúde. É saúde física. Porque se não tem saúde mental, vira doença física. Como a Mi tá falando. Ah, eu tô tendo esse problema e aí eu vou lá, não tenho ninguém para dividir e como. Então a Mi come para se aliviar de um desconforto imediato. Na hora que talvez ela come, ela sente que diminui esse vazio da solidão, talvez a comida seja a companhia para ela, e ela sente quase como se naquele momento fosse uma solução de um conflito para ela. A gente fica viciado em liberar dopamina, que é um hormônio da solução do conflito, por exemplo. Então a comida ela traz isso de forma imediata. Eu tô com um conflito, eu tô me sentindo sozinha, e aí eu como, dá uma sensação de aliviou o meu conflito de solidão. Porém, eu continuo sozinha. A comida ela não é uma pessoa, a comida ela não é capaz de me trazer isso completamente. Ela me traz isso por um momento, mas ela não é capaz de me abastecer completamente. Já começou a ouvir meus áudios lá do curso Mi. E aí tu pensa também, fez um problema na empresa, não tem com quem dividir. Tem o que fazer em relação a esse problema na tua empresa? Como que tu pode fazer? Samanta, seja bem-vinda. Assim como no dia a dia, a solidão me dá angústia. A solidão te dá angústia. Uhum. E aí, o que que faz? Então tu come para se aliviar da solidão. Ó, na angústia eu como se a comida fosse um companheiro. Exatamente o que eu falei no dia nem lido, ó. E fosse me completar e me ajudar. Mas é que eu fico trabalhando em casa, sozinha, no home office. Tu ouviu? Esse curso, gente, não é pra ouvir uma vez, é pra ouvir continuamente. Como se fosse um tratamento mesmo. Então, de que forma tu pode se sentir menos sozinho? Onde eu quero chegar? Eu perguntei lá no começo pra vocês, quais são os maiores medos de vocês na vida, tá? Quais são os maiores medos na vida? A Mi, ela, de alguma forma, ela falou aqui que o medo dela é o medo da solidão. Nós temos alguns programas, os nossos medos e as nossas crenças que nos atrapalham, esses medos não são da gente, adulta. Esses medos, eles são da nossa criança. Porque nós, adultos, temos condições de lidar com tudo na vida. Só que dentro de nós está a nossa criança. E quando ela viveu essas dores, ela não tinha condições de lidar com isso. Só que ela está dentro de vocês. Então, na hora que acessa dores que foram sentidas lá atrás, quando vocês não tinham condições de lidar, quando acessa a mesma dor. Então, a Mia se sentiu sozinha lá atrás. E ela não tinha condições de lidar com aquilo. Ela foi crescendo, foi lidando com as coisas, foi sobrevivendo, tá aí viva, tá viva, tá bem, tá saudável, não está sozinha, não tá completamente sozinha, mas não está acompanhada como gostaria.
Só que aí, quando bate a solidão, é quase como se ela diminuísse de tamanho e tomasse conta dela a criança dela, que não tinha condições, e aí usava o que tinha. E tu comia? Tu começou a comer quando se sentia sozinha, Ami? Como é que era? A comida, a gente já viu isso na nossa terapia, que a comida e o engordar foi solução para várias coisas na tua vida. Quando tu engordou na tua vida lá atrás, tu acha que te sentiu menos sozinha? Te sentiu menos usada? Teve uma questão assim, não teve, Mi, pela minha recordação? Então, nós temos algumas programações que podem nos atrapalhar e despertar um medo muito, muito grande na gente. Eu queria que vocês falassem o medo de vocês. Tenho certeza que vão se encontrar com isso que eu tenho para falar. A Jaque falou, eu estou ansiosa por questões financeiras, pela mudança de ir fazer algo teoricamente novo na minha profissão, novo espaço, novo momento. Normal? Medo, ansiedade, medo de dar errado, mas pode dar certo. Tem opção de não fazer, já que no teu caso não tem. Eu sei que não tem, porque a gente já conversou sobre isso. Tu vai lá e vai fazer um dia. O que tu faz hoje, que tu faz super bem, também foi novo. E tu foi lá e fez. Tu já, na verdade, tu fez muitas coisas novas na tua vida. Só tu voltar e pensar. Se tu não tivesse feito tudo de novo que tu fez na tua vida, tu não estaria onde tu estás hoje. E tu conquistou muito. Tá casada, ter teus filhos, ter uma boa profissão. Não é? É um medo real? Se tu ficar com esse medo, vai te atrapalhar ou vai te ajudar? E aí tu come pra se aliviar desse medo? A hora que vem esses pensamentos de medo é à noite, não é? Não é à noite? Tu se para pensando nisso ao longo do dia, quando tu não tem muita fome emocional, ou é à noite? E aí, será que tu tá comendo por causa da menopausa ou será que por causa da fome emocional? Porque vem à tona todos esses pensamentos aí. Ó, Ami, meu maior medo é a solidão. Não, eu conquistei e cheguei aos 74. Aí começaram o julgamento de que você não vai sustentar e acatei que falaram. Não, peraí, deixa eu entender. Não, que tu não teve solução na tua vida quando começou a engordar? Conquistei, cheguei aos 74. Aí começaram os julgamentos, sim, assim, sim. Aí, olha isso. Tu foi lá pra emagrecer, tu tava acima do peso, mas lá atrás, bem lá atrás, que tu era magra, que tu era a bonequinha, que tu era o bibelozinho, certo? Tu era usada, não era? Tu era usada, tu era apontada. E aí, naquele momento, quando tu começou a engordar, não foi um momento de solução na tua vida? Foi quando tu ficou mais acima do peso. Era um momento que tu estavas mais sozinha ou menos sozinha? Já que o teu maior medo é a solidão. Tu se sentiu em risco de solidão quando tu estava magrinha ou gordinha? Meu medo é perder minha mãe. Muito medo mesmo. Agora, um gatilho que eu tenho muito claro é o ócio da noite. Tens medo de perder a tua mãe. É um medo real? Se tu perderes a tua mãe, o que vai acontecer? Sim, entendo isso. É à noite porque eu tenho tempo de parar para pensar um pouco nas minhas coisas. Entende tudinho, não é? É mais fácil acreditar que é a menopausa. E a menopausa pode ter uma influência real, mas não é só isso. Então, e se é uma influência real, tu vai lá, tu vai resolver, tu vai fazer a tua reposição, vai ajustar, e aí vai sobrar menos coisas para tu ajustar, que são as questões emocionais, mas ainda terão elas ali. Durante o dia tranquilo, à noite, se eu sentar no sofá, aí quero comer o mundo. A hora que a gente quer comer o mundo é a hora que a gente entra em contato com os nossos medos e os nossos conflitos. E a gente quer o quê? Fugir dos nossos conflitos. A gente quer o quê? Liberar dopamina, que é o hormônio da solução dos conflitos. Como que a gente resolve os conflitos? Resolvendo real, que talvez seja algo que vocês não estão conseguindo, algumas coisas dá, outras coisas não dá, e comendo, que dá um alívio, dá uma sensação de, ai, meu Deus, ficou mais longe aquela dor, aquele medo, sempre os medos. Daí eu como. E aí, daqui a pouco vem o conflito de novo, e aí eu quero sentir isso de novo, aí eu como de novo. Então, o medo, ele pode, a comida ela pode ser algo imediato que vai trazer essa solução imediata, ou às vezes o medo pode estar relacionado com o emagrecimento. O que o emagrecimento pode trazer de perigoso para vocês? Maiores medos gerais das pessoas. Rejeição. Alguém aqui tem medo da rejeição? Alguém aqui se sentiu rejeitado lá na infância? Alguém aqui sentiu que não era bem-vindo, que não estava à altura, que não veio no momento certo, lá na barriga da mãe já? Alguém aqui era esperado como menino e veio menina?
Alguém aqui veio no momento errado, no momento de dificuldade, no momento de falta de dinheiro, no momento de briga, no momento que alguém aqui se sentiu rejeitado pela mãe, principalmente pela mãe. Sentiu, não quer dizer que tenha sido, tá? Tem a ver com ter sentido que foi. A rejeição é uma. Abandono. Alguém aqui se sentiu abandonado pelo pai? Aí é pelo sexo oposto. Alguém aqui se sentiu abandonado pelo pai? Não necessariamente tenha sido abandonado. Mas um pai, sei lá, que bebia, indisponível, que não te olhou, que não te priorizou. Alguém sentiu? Alguém se sentiu traído pelo pai? Traído no sentido de, poxa, te dei de tudo, fiz de tudo, te amei, te entreguei e ainda assim não fui suficiente? Alguém se sentiu humilhado, envergonhado? Ai, minha mãe, nossa, ela sempre estava me expondo. Nossa, fecha a boca, menina. Nossa, tá sempre bagunçada, tá sempre fazendo alguma coisa errada. Tá sempre, nossa, tá muito magra ou tá muito gorda. Sempre como se você fosse errada. Você sentiu culpa de ser quem você era em algum momento da sua vida? Você sentiu que você era toda errada? Se sentiu humilhada, se sentiu envergonhada, se sentiu culpada por ser quem você era, fazer as coisas que você fazia? Então você se sentiu rejeitada, você se sentiu abandonada, você se sentiu traída, você se sentiu humilhada, você se sentiu injustiçada. Nossa, não é justo. Você falou muitas vezes na sua vida que não era justo alguma coisa, que não estava certo. Seu irmão recebia mais que você, ou você apanhava por ter feito nada, simplesmente por ser você. Esses 5 é como se fossem 5 vírus aí no teu cérebro que estão atrapalhando o funcionamento da tua vida. E eles envolvem medo. Se essas coisas que eu falei tocaram vocês, talvez hoje ainda você esteja com medo de sentir essas coisas, ou quando você sente algumas dessas coisas, você entra num instinto de luta ou fuga. Será que emagrecer coloca em alguma parte da tua cabeça você mais perto da rejeição? Da família, do marido, de alguém. Coloca você mais perto da rejeição, coloca você mais perto do abandono, coloca você mais perto da injustiça, coloca você mais perto da traição, coloca você mais perto da humilhação. Será? Vamos voltar lá para ver o que vocês estão falando. Meu maior medo é a solidão, a solidão. Solidão tem a ver com rejeição? Tem a ver com abandono? Tu acha que tu se sentiu mais rejeitada pela tua mãe ou mais abandonada pelo teu pai? Não conquistei, cheguei a não sei o que, já li. Meu medo é perder a minha mãe, tá, já li também. Sim, entendo. O que tu acha, Samantha, que vai acontecer na tua vida se a tua mãe, se tu perder a tua mãe? Sim, entendo, tá. Isso aqui também já li. Durante o dia tranquilo, à noite, sentar no sofá, porque tu entra em contato com o teu conflito. Não, ano retrasado. Uhum. Hoje eu não consigo nem pensar em como seria a minha vida sem ela. Existe uma codependência aí forte. Depende da tua mãe para viver. Por quê? O que a tua mãe representa na tua vida? Ó, é exatamente isso a Jaque falou. A gente precisa viver independente dos outros. Os outros precisam fazer diferença na nossa vida, sim. Agora, depender da pessoa para viver, o que tu fazes para ela, Samantha? O que ela faz para ti que faz com que uma não viva sem a outra? Imagina o medo. A tua mãe é mais velha que tu. Se a gente for pensar pela lei da vida, de morte, vamos pensar, pela lei da vida, né, gente? Que não é tudo na vida, mas tua mãe vai morrer antes de ti. Pela lógica que não é 100%, né? E aí? O dia que a tua mãe morrer, acabou a tua vida, por quê? O que ela representa na tua vida? Eu emagreci em 2021, estava 74, estava na calmaria, apartamento pago, carro pago, tudo em paz. Tava tudo bom. E de repente, o que aconteceu? Que tu começou a engordar de novo. As pessoas começaram a te julgar, a te criticar. Nossa, vai voltar a engordar. Ó, aí tava aqui, ó. 2002 começou um problema atrás do outro, pior que o outro, lance financeiro, perdemos
muita coisa, isso me desequilibrou. Eu lembro que tu tinha comentado que as pessoas duvidavam, vai voltar a engordar. Começaram a te julgar, começaram a te olhar. Será que tu se sentiu num certo risco de ser rejeitada, de ser abandonada, de ficar sozinha? Eu senti a rejeição pela mãe e o abandono pelo pai. Tá vendo? Em que lugar, Elis, que emagrecer te aproxima da rejeição da tua mãe? Em que lugar? É real isso? Fui rejeitada pelo meu pai biológico, olha isso. Em que situação que tu foi rejeitada? Bom, aí entra já situação de terapia. Acho que tu falou pra mim que faz terapia, né, Samantha? A gente não muda o nosso passado, gente. Isso aí é fato. O que aconteceu, aconteceu. Agora, a forma que a gente olha para as coisas que nos aconteceram é o que faz toda a diferença. Então, eu digo, tem razões pelas coisas acontecerem. E isso não diz respeito a vocês. Vocês, se vocês foram rejeitadas, abandonadas, humilhadas, traídas, injustiçadas, isso não diz respeito a vocês. E isso diz respeito a quem provocou isso em vocês. Tem a ver com a sua percepção? Tem, mas tem a ver com o outro. Se alguém te rejeitou ou te fez sentir rejeitada, tem a ver com a vida dela. Talvez se você, a tua mãe te rejeitou, sentiu que a tua mãe te rejeitou, teve essa sensação, eu sou menina e minha mãe queria menino. Por quê? Porque às vezes meu pai queria menino e a minha mãe tinha medo do meu pai, e ela queria agradar ele, ela queria manter o casamento, ela era uma pessoa codependente, e aí talvez ela tenha tido essa sensação de que, putz, se fosse menino era melhor, porque eu ia manter mais meu casamento melhor, e você se sentiu errada. Você sentiu que não era bem-vinda, e você estava errada. Como é que faz? Nasce de novo? Você vai levar na tua vida toda a sensação de ser inadequada, de não ser suficiente? Quando você olha e fala, eu sou suficiente, eu sou adequada, era para eu estar aqui, nesse lugar, desse jeito. Era uma questão deles. Eles me amaram e me cuidaram. As pessoas, os pais de vocês, ou quem cuidou de vocês, cuidou de vocês, vocês estão vivos aqui. Se vocês não tivessem sido abandonadas, rejeitadas, vocês não estariam vivas. Porque uma criança pequena, um bebê, para se manter vivo, precisa de cuidados. Então, vocês receberam. Agora, a gente nunca, uma criança nunca recebe tudo aquilo que ela espera. Então, sempre existe uma frustração. Senti a rejeição pela mãe do meu pai, eu fui rejeitada pelo meu pai. E aí, tu colocou tua mãe em que lugar? Se não fosse minha mãe, eu não estava viva. Como é que foi isso? 2022 começou um problema atrás do outro. Desequilibrou totalmente. E aí, ainda tu voltou a comida para se reequilibrar. Começou os problemas quando tu estavas magra, não foi? E tava tudo bem primeiro, mas depois começou a ficar tudo ruim e tu tavas magra. Quando tu começa a usar a comida para se aliviar e as coisas começam a melhorar. Muitas vezes tá colado, gente. Isso também tem a ver com a autossabotagem. Eu colo as soluções da minha vida nos momentos que eu tô acima do peso. E eu colo, consciente ou inconscientemente, e o nosso objetivo aqui é trazer para a consciência a solução eu coloquei a solução na minha vida no engordamento e coloquei os problemas da minha vida no emagrecimento. Quando eu me aproximo do emagrecimento, eu estou me aproximando do quê? Dos meus maiores medos? O que é melhor? Emagrecer, se sentir bonita, autoestima, botar a roupa ou se sentir segura? Dos meus maiores medos. O que pesa mais? O que vocês preferem? Tá com a autoestima lá em cima, magras e usando as roupas que vocês querem ou estar se sentindo seguras? Meu pai nos humilhava muito. E isso tem a ver contigo? Tu sentiu inadequada? Tu achas realmente que se tu não fosse tu, seria diferente? Tu acha que tem a ver contigo ou tem a ver com ele ali? Ó, sinto tudo que você fala. Acho que meu irmão recebia mais que eu por ele ser irmão, por ele ser homem, né? Aí vem a injustiça. Nossa, que injustiça. Tu não tem uma questão com injustiça? Eu tenho. Acho que hoje o que mais atrapalha a minha vida são questões relacionadas à injustiça. Eu tenho dificuldade de lidar com injustiça que vem disso aí, dessa sensação da infância. Só que quando a gente sabe por que aquilo atrapalha, a gente consegue ir se afetando menos. Se a gente se afeta menos,
A gente se desequilibra menos, precisa de menos excessos na vida e tem menos excesso de peso também. Olha a volta que dá. Então, ir só numa nutricionista, não estou desmerecendo a profissão da nutricionista, Deus o livre, ela é essencial. Mas olhar só para o que come, muitas vezes não é suficiente. Ou não se sustenta, enquanto você está na dieta, você está no negócio fechadinho. Você emagrece, você só tem que seguir o que está ali. Não que seja fácil, né? Agora, mudar e olhar e questionar é mais aprofundado, mexe em mais coisas, dói mais, dá muito mais trabalho, mas em contrapartida é muito mais duradouro. Então, bom, eu achava que meu irmão recebia mais que eu por ele ser homem. Então, eu ser mulher é ruim. E eu não consigo deixar de ser mulher. Vou ser mulher, não consigo mudar isso. Então, eu tô fadada a não me sentir suficiente em todos os lugares na vida. Nos meus relacionamentos amorosos, no meu trabalho, no meu peso, na minha felicidade. A gente acaba se aproximando da identificação daquilo que a gente acreditou lá atrás. Vocês estão identificados com a rejeição, vocês estão identificados com o abandono, vocês estão identificados com a traição, identificados com a injustiça. E aí o que acontece? Vocês atraem cada vez mais disso na vida de vocês, nas áreas da vida. Então, se eu estou identificada com a rejeição e com o abandono, o que eu vou atrair? Relacionamentos com pessoas que me rejeitam, que me abandonam. Não totalmente fisicamente, mas nos atos. Me ignoram, não me ouvem, eu sou invisível. Sou invisível no relacionamento, sou invisível no trabalho, sou invisível para minha família. Não sou relevante, não tenho valor. Aí o que acontece? Priorizo os outros. Não sei dizer não. Por quê? Porque eu sou irrelevante. Se eu disser não, e eu tenho medo da rejeição e o abandono, aí que eu vou ser abandonada. É uma ilusão, é uma sensação. E a pessoa deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro, na ilusão de se afastar daquilo que ela já sentiu lá atrás. Vocês estão entendendo? Minha mãe, na minha infância e adolescência, sempre me falava: tá gordinha, não come isso que vai engordar. Ou ficava feliz que eu tinha emagrecido, que eu estava bonita e etc. Minha mãe, na infância e adolescência, sempre falava: tá gordinha, não come isso que vai engordar. Ficava feliz. Então ela tinha um controle ali. E na época, tu sentia o quê? Sentia sem liberdade de fazer o que tu queria? Ou tu se sentia humilhada? Como é que era? Qual era o sentimento? Se vocês forem entender, não é que não importa, mas importa menos o que as pessoas fizeram com vocês do que como vocês se sentiram em relação àquilo. Então, várias pessoas foram cobradas em relação à alimentação e ao peso, e ao que comia e o que não comia. O que vai atrapalhar a sua vida? Quem significou aquilo de um jeito negativo e está preso nisso até hoje. Iris, faz melhor, me conta aí. Mas não consigo fazer associação disso hoje na minha vida. Quando a tua mãe fazia isso contigo, tu se sentia presa? Se sentia controlada? Muitas vezes a pessoa se sentia controlada, vigiada, privada da liberdade, injustiçada às vezes até. E talvez hoje, chega de noite, tu já é privada de liberdade de um monte de coisa. Nesse momento tu tá privada de liberdade porque tu tem 2 filhos pequenos, porque tu tem que ficar com eles à noite, porque tu é obrigada a fazer um trabalho que tu não tá se sentindo totalmente preparada, e tu tá cheio de inseguranças. Chega de noite, o que é a minha liberdade? Vou comer, né? Porque minha mãe não tá aqui. Minha mãe me privava da liberdade que eu tinha de comer o que eu queria do jeito que eu queria. Estou privada da liberdade de um monte de coisa da minha vida. É o que eu tenho. Eu vou exercer minha liberdade aqui agora. Se fizer sentido, me fala. Eu amo a minha mãe. Aí ele falou. Ela é a única viva. Ela sempre foi uma boa mãe. Mas ela tinha medo do meu pai. E como ele queria muito um homem, ela queria dar algo. Olha isso, tá vendo? Que não era sobre ti. Tu se sentiu, talvez, dentro da barriga da tua mãe, rejeitado pela tua mãe, mas bem que na época não sabia se era menino ou menina, né? Pelo menos na minha época não, e a gente é da mesma época. Quando nasce, a mãe deve ter passado a gestação inteira com medo de ser menina. E tu sentiu isso. Eu sou inadequada, eu sou uma ameaça, eu tô fazendo mal pra minha mãe. Eu tô fazendo a minha mãe chorar. Eu vou fazer meu pai brigar com minha mãe por tudo por minha culpa. Eu sou culpada. Tu não carrega uma culpa dentro de ti com aquelas coisas, Elis? Eu sou culpada, eu sou errada. Eu sou uma vergonha. É uma vergonha o seu. É uma vergonha ser menina. Olha o que eu fez a minha mãe passar. Não era sobre ti. Era como tu sentiu em relação àquilo. Não era sobre ti. A tua mãe, tu amas a tua mãe te ama. Teu pai te amava também, pode ter certeza.
E ele devia ter muita preocupação com o que os outros iam falar. Então, provavelmente ele era um cara inseguro, mas lá naquele tempo ele queria ter o filho homem para mostrar coisas para os outros. Então, todo mundo é inseguro. Tua mãe é insegura, teu pai é inseguro e tu é insegura. É pesado, né? Mas quando tu olha e fala, meu Deus, eu fui amada, eu fui querida, eu sou boa sendo quem eu sou. Quando a gente entende que se a gente é bom, alguém acha que não é bom ser quem vocês são? Alguém fala assim, não é bom ser eu. Eu não gosto de ser eu. Seria uma solução na minha vida se eu não fosse eu. Alguém pensa isso hoje? Samanta faz terapia. Trabalha aí, Samanta faz terapia. Jéssica, saudade de ti, tá aí. Ó, Iris, hoje eu tava pensando sobre isso. A gente não é insubstituível. Tá errada, Iris. E eu fico feliz de dizer que tá errada. A gente é insubstituível. A gente é insubstituível. A gente pode ser substituída, sei lá, por outra esposa, no outro trabalho, mas a gente é insubstituível. Ninguém vai fazer o que tu faz do jeito que tu faz. O teu papel pode ser substituído, mas nunca vai ser como tu. Então a gente é insubstituível, a gente é única e a gente tem um valor imenso. Quando a gente acredita no nosso valor, as pessoas deixam de querer nos substituir, porque a gente acredita que a gente é insubstituível. Eu sou completamente insubstituível na vida de vocês. Vocês podem sair do curso, vocês podem procurar outra pessoa, vocês podem ter outros resultados, podem ter resultados melhores, piores, mas fazer como eu, ninguém vai fazer. Fazer vocês sentirem o que eu tô fazendo, ou não sentir, enfim, ninguém vai fazer, ninguém é como eu, não dá, não é substituível. Você pode ter outro profissional psicólogo, outro profissional de emagrecimento, você pode ter outro marido, você pode. Não é igual. Todo mundo é insubstituível sim. Concordam ou não? Ela sempre foi uma mulher como eu, nunca foi gorda em excesso, mas meu pai não deixava ela engordar. Chamava ela de relaxada se engordasse. Talvez a tua mãe recebesse alguma forma de atenção e amor do teu pai estando um pouquinho acima do peso. E talvez até tu esteja identificada com ela. A tua mãe, hoje tu é mais magra ou mais gordinha que a tua mãe? Se eu emagrecer, aí já me respondeu. Se eu emagrecer, não me afasta da minha mãe. Ela adora me ver magra e feliz. Mas vem cá. Será que tu, sendo quem tu és, que não está, tem uma sensação de não estar à altura e ser insuficiente, tu se permite ser mais feliz que a tua mãe, ser mais magra que a tua mãe, ter mais sucesso que a tua mãe, no casamento, em relação com os filhos, no trabalho e ainda no peso? Tu se sente confortável com isso? Ou alguma coisa te pega? Porque tu já me falou em relação ao teu irmão. Tu já fica de alguma forma constrangida por ter mais sucesso financeiro do que eles. Será que ter mais, ou ser mais, ou chegar nos objetivos de vocês no emagrecimento, falando aqui, mas serve para tudo, faz vocês não se sentirem pertencentes às origens de vocês, pai, mãe, quem cuidou de vocês? Que bom que vocês estão aqui. Não teria como eu fazer essa mentoria sem vocês aqui. Não teria. Porque eu podia vir aqui falar sobre autossabotagem, falar dos conceitos, e não teria nada de valor sem as histórias de vocês. Vocês concordam com isso? Vocês entendem isso? Na realidade, antes de começar a minha terapia, muitos anos atrás, minha mãe ficava em um pedestal. Achava ela a perfeição em pessoa. Na terapia, consegui tirá-la de lá, mas foi um processo difícil. Ninguém é perfeito. Ninguém é um anjo. Eu tava conversando com a Dai esses dias sobre isso. Ninguém é um anjo, ninguém é perfeita. Tem a mãe, que é a mulher, que tem as suas dificuldades. Ninguém tem que estar nesse lugar de pedestal. Ninguém. Nem queiram vocês estarem. Todo mundo erra. Se sentir segura sempre. Muito com injustiça. Olha isso. Se eu me sinto inadequada, não me sentir desejada, me sentir rejeitada, abandonada, humilhada, traída, sentir injustiça. Eu emagreço e eu vou me sentir mais feliz, mais satisfeita comigo, um monte de coisa boa. E aí eu olho e falo, mas será que isso me aproxima em algum lugar de mim dos meus maiores medos? Se a resposta é sim, você pode estar sabotando o seu emagrecimento
Porque o teu emagrecimento, em alguma parte de você, está te aproximando dos teus maiores medos. Vocês entendem isso? Vem alguma coisa nova na cabeça de vocês? Eu acho minha mãe sensível. Na realidade, parece que eu sou. Exatamente, tá? Fiz uma sessão agora com a minha outra cliente, que é a Laura. A gente tá falando sobre isso. Quando tu te coloca que a tua mãe é sensível, é como se colocasse que a tua mãe é pequena e tu é grande. Quantos anos tu tinha quando teu pai abandonou? Às vezes, provavelmente, quando era pequena, tu salvou a tua mãe. Tu deu força pra tua mãe. Mas é o filho que tem que dar força pra mãe ou é a mãe que tem que dar força pro filho? Quando tu dá um suporte pra tua mãe, tu se colocou acima dela e tu não pode colocar acima dela, porque ela veio primeiro, ela que te deu a vida. Como que tu quer ser mais que ela? É demais pra ti e de menos pra ela. Ela é mais que tu, ela precisa. Aí entra na última mentoria dos papéis. Ela tem que assumir o papel de mãe e tu de filha. A mãe, pela ordem da vida natural, a mãe veio primeiro e a mãe vai primeiro. E tu vai acabar a tua vida com isso? Minha mãe teve 4 filhos em 5 anos. Eita, Laia. A diferença de idade entre nós filhos era 1 ano e 2 meses. A mais velha, no caso, eu, tinha 3 anos e meio, já tinha 2 irmãos, depois um tempo maior, porque ela teve um aborto. Como a mãe seria capaz de cuidar bem de tanta criança, tive que ressignificar essas coisas, pois existia, sim, uma sensação de abandono. Aí tá, a Iris, ela não tá mudando o passado dela. Ela só tá olhando que a criança dela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, talvez tenha se sentido traída, quando a mãe dá um colo para um filho e não dá para ela, injustiçada, humilhada em alguma situação. Aquilo é a percepção da criança, que tem menos recursos. E ela, como adulta, ela vai falar, meu, se fosse eu. Cara, essa mulher, ela fez milagre. Essa mulher fez muito. E eu sou grata por ela ter feito o que ela conseguiu. Porque ela ainda fez muito, sendo que ela viveu isso. E aí eu mudo a sensação de rejeição pela sensação de gratidão. Pela sensação de compreensão. E isso muda a vida. Muda completamente a vida. Quando você entende, eu não fui rejeitada. A minha criança se sentiu rejeitada, mas ela não foi. A minha criança se sentiu abandonada, mas ela não foi. Ela se sentiu humilhada porque teve isso, isso e aquilo, mas não era culpa dela. Tem a ver com quem cuidou dela, porque também era o que a pessoa conseguia. Então não diz respeito a mim. Quando eu entendo que os medos que eu passei lá atrás não eram responsabilidade minha, porque a sensação é, nossa, se eu não fosse eu, se eu fosse diferente, se eu fosse homem, se eu fosse mais, sei lá, né, as pessoas mais tímidas, se eu fosse mais expansiva, se eu fosse mais quieta, se eu fosse mais boazinha, se eu fosse, talvez eu não estivesse passando por isso, talvez eu não fosse rejeitada, abandonada, humilhada, então é ruim ser eu. Se é ruim ser eu tenho que passar a vida inteira tentando não ser eu, pra caber na vida dos outros. E aí eu vivo uma vida infeliz. Muitas vezes se aliviando em comida, bebida e outras coisas, né? Durante muito tempo, deixei ela controlar minha vida. Hoje eu não permito. Mas me incomodo se sentir que ela possa ficar chateada com algo. Faz parte. Se com medo de chatear alguém, tu escolha a tua chateação, tu vai viver uma vida difícil, sem conseguir alcançar as coisas que tu queres. Como tu falou, Gleice, eu não consigo assistir o curso, eu não consigo fazer o que eu preciso, eu não consigo emagrecer. Como que tu vai ter força pra fazer o que tu tens que fazer se tu tá gastando uma energia gigante, cuidando, pisando em ovos pra não chatear a tua mãe com algo? Que pode ser qualquer coisa. E ainda é insuficiente, porque em algum momento ela ainda vai se chatear. E a tua mãe é gordinha ou é magrinha, Samantha? Não sei se tu falou aqui. Ó, aí eles falaram, mas a ressignificação me ajudou a ver que eles, pais, faziam o melhor que podiam. Assim como tu, como mãe também, como vó, e como a tua filha, né, em relação ao teu neto. Eles faziam festinha de aniversário todos os anos, bolo, guaraná, doce, pra todos os filhos. Olha isso. Preguiça, né, gente? Eu já não faço aí, ó. Apesar da situação financeira. Ó, tenho vergonha, medo, muita correria, trabalhando muito com 4 filhos, difícil. Hoje não, mas já pensei muito nisso. Deveria ter nascido como eles queriam. Ainda assim, talvez não teria sido suficiente. Ainda assim, tu teria algumas dores. Ou tu achas que o teu irmão, por ser menino, ele não tem ele é uma pessoa bem resolvida? Ele não se sentiu rejeitado, humilhado, traído, injustiçado. Teu irmão é um cara que tem tudo que tu gostaria da tua vida? É isso? Sempre faz sentido o que você fala, eu nunca parei pra pensar dessa maneira, então por isso que hoje eu tenho total aversão quando minha mãe quer saber onde eu estou, onde vou, por aí vai. Eita!
gente sempre tem a ver com lá atrás. Não é aqui. Por isso que resolver só o aqui não é suficiente. Ajuda. Ah, eu vou lá e faço a roda dos hábitos com vocês. Vocês melhoram a ingestão de água, vocês melhoram a atenção na comida, vocês se fazem as perguntas. Isso aí é muito. Mas quando isso não vai, é porque tem coisa a mais. Às vezes a coisa é rasa. Se a coisa é rasa, dá para resolver com coisa rasa, com mudança de hábito. Quando a mudança de hábito e a ordem da mudança de hábito não funciona, é porque tem coisa cabeluda. Como é que eu não vou olhar? Dá pano pra manga, mas tem que olhar. Tem a ver lá com trás, como que a tua criança se sentiu, quais foram os medos que a tua criança passou. Tentem lembrar, tentem resgatar. Meu Deus, teve uma vez que eu me senti triste, que eu fui correndo, chorar, que eu achava que meu pai não gostava de mim, que eu achava que a minha irmã era a favorita, que eu achava que... E aí? Olha já, que eu gosto muito de ser quem eu sou. Que coisa maravilhosa. Hoje eu gosto de ser muito de ser quem eu sou. Mas eu já não gostei. Em vários momentos da minha vida. Porque né, os pais, na tentativa de proteger e de amar, achando que os filhos vão ser mais felizes, fica querendo moldar como se fosse uma massinha. É uma forma de tentativa de proteção. Só que fica zoado. Porque o teu sucesso ele vai vir de você ser quem você é. Só que nem todo mundo vai te gostar. Nem todo mundo vai te amar. Você vai ser julgada, vai ser criticada, não vai ser aplaudida e amada por todo mundo. Quando você entende que tudo bem e que ficar só com alguns e bom é suficiente, tá tudo bem. Tu é, Iris, totalmente insubstituível. Todo mundo é insubstituível, gente. Não existe ninguém como a gente. Não existe, não tem como. Por quê? Porque você tem valor. Se você acha, você não sabe uma caneta, essa caneta aqui, ó, substituível. Não tem nem valor, não foi ninguém que me deu, é uma Bic, sei lá o que, eu consegui ir lá e comprar outra igual e ela vai ter o mesmo valor pra mim. Uma pessoa, ou às vezes um presente, às vezes é insubstituível. E a gente vai lá e cuida e fala, nossa, não, mas não é a mesma coisa, porque essa aqui eu ganhei de fulano, beltrano, ciclano. Ai, meu Deus, eu tenho tanto amor, eu não quero que estrague, eu cuido, eu cuido. Se você é insubstituível, você tem valor, você tem que se cuidar e se valorizar. Não deixa ninguém dizer que você não tem valor. Feliz, que coisa boa, fico feliz. Quando a gente chora, é porque aquilo faz sentido pra gente. Se faz sentido, aquilo vai promover alguma cura. E a gente merece a cura. Rê, não fui escrever e participar falando, mas eu ouvi a aula toda no carro. Que bom, Rê. Trazemos algo pra nossa realidade. É isso aí. Minha mãe é magra, mas sempre me cobrou perfeição. Tua mãe é magra. Como é que tu vai... E tu? Ela é mais magra que tu? Tu achas que se tu emagrecer... Pensa nisso. Se você... A pergunta chave, e assim, mais geral que eu quero fazer pra vocês é... Tá bom, eu tô aqui há anos, sei lá, falando que eu quero emagrecer. Não emagreço. Se eu emagrecer, o que eu quero? Coloquem aqui pra mim. O que vocês querem obter com o emagrecimento de vocês? Vou dar uma pausa, senão eu fico perguntando mil coisas, vocês vão respondendo e eu vou me atropelando. Porque assim, eu tô com 1000 folhas na minha frente, que eu escrevi, que eu preparei, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que vocês estão trazendo aqui. E aí eu vou fazendo as perguntas, mas eu quero que vocês me respondam isso. Lembrando do propósito, que eu sempre pergunto a vocês, qual é o propósito de vocês com o emagrecimento? O que de positivo vocês querem obter na vida de vocês com o emagrecimento? Coloquem isso pra mim, vou dar um tempo. Enquanto isso eu leio, mas não vou fazer mais nenhuma pergunta, senão vai embolar aqui. Meu irmão Eusênio, ninguém, jamais. Olha isso, tá vendo isso? Aí a Elis contou a história pra ela de que se ela fosse homem, tudo seria diferente na vida dela. Ela não seria rejeitada pelo pai dela, ela ia fazer e acontecer, não ia ser humilhada, não ia ser traída, não ia ser injustiçada, ia ser amada e tudo ia dar certo na vida dela. Mas aí o irmão dela, que é homem, tem menos do que ela. Então, isso é uma mentira que tu contou pra ti. Foi bom ser quem tu era. É bom ser quem tu é. Tua mãe tem orgulho de ti. Tu deve a tua felicidade em todos os aspectos da tua vida à tua mãe. Que se ferrou na vida. Essa é a palavra certa. Os nossos pais se ferraram na vida para que a gente não se ferrasse. E agora a gente está se ferrando em honra a eles. Não faz sentido, é o contrário. Por isso que eu quero que vocês escutem os áudios daquele curso que eu dei de presente para vocês começarem a limpar isso na vida de vocês. A se limpar das dores ancestrais e a honrar as dores ancestrais também para que vocês tenham mais. Vocês que são mães,
Nós que somos mães, a gente não trabalha pra caramba, a gente não se priva de um monte de coisa para que os nossos filhos se deem bem, para que eles não passem dificuldade. Aí vão lá, os bonitos vão passar dificuldade em honra a nós. Não, eu quero mais é que eles evoluam, porque eu tô me ferrando agora pra eles não se ferrar, e eles vão se ferrar por causa de em honra a mim. Não, 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 pode parar a palhaçada. O que eu quero me sentir bonita e leve. Ao me olhar no espelho, minha roupa vai servir, continuar servindo sem me apertar. Maravilha. Isso te aproxima. Esse teu objetivo te aproxima em algum lugar de ti. Da rejeição. Tu acha que tu pode ser rejeitada, abandonada, humilhada, traída, injustiçada por alguém por chegar nesse lugar? Feliz. Ser livre. Ver que eu tenho controle na comida, doce, vestir as roupas, ficar embarcando em mim. Ser livre. Tu sendo livre, se sentindo nesse lugar de controle na comida, vestir, tendo essa liberdade aí, tu vai se sentir ameaçada? Tu vai se aproximar dos maiores medos da tua vida? Essa é a pergunta. Saúde, até porque a minha saúde não tá legal, mas quero entrar nas roupas que eu quero, manter uma alimentação saudável, gostar da imagem que verei no espelho. Chegando nisso, tu se aproxima do meu medo? A tua mãe tá bem de saúde, Samantha? Como é que tá tua mãe? Quando tu entrar nas roupas que tu queres, tu acha que a tua mãe vai ficar feliz? Tu acha que tu vai ficar mais feliz que a tua mãe? Se permite ser mais feliz que a tua mãe em alguns aspectos da vida? Tem uma saúde bacana, que bom. Porque, sim, veio um pensamento aqui. Poxa, o meu maior medo é perder minha mãe. Eu não posso ter mais saúde que a minha mãe. Se eu tiver mais saúde que a minha mãe, eu vou morrer depois. Veio isso na minha cabeça, tá? Eu vou morrer depois. E eu tenho que morrer antes. Porque eu não vou suportar a ausência da minha mãe. Parece uma viagem, uma coisa bem ruim, e espero que seja. Mas será que uma parte de ti prefere morrer antes? Prefere ter menos do que ela, porque tu não vai saber viver sem ela? Não pode. É injusto com ela. Racionalmente não, mas lá no fundo algo me incomoda. Acho que tem a ver com injustiça. Sinto que não é justo com meus familiares eu ser melhor que eles. É obrigatório tu ser melhor que eles. É obrigatório ser melhor que eles. Para depois as tuas filhas serem melhor. Elis, tu queres. Tu vai se sentir mal se as tuas filhas forem mais felizes que tu? Tu vai se sentir chateada, irritada, incomodada se as tuas meninas forem mais ricas que tu, mais magras que tu, tiverem casamentos melhores do que os teus, tiverem mais sucesso na vida que tu? Como é que tu vai se sentir? Ela vai ficar feliz? Loucura? Saúde é o que eu mais quero, mas também pode colocar qualquer roupa, me sentir bem, poder viajar, caminhar nas viagens, sem dores. E quais os teus maiores medos hoje, Iris? Nunca. Eu quero que ela seja muito melhor que eu. E tu acha que a tua mãe não quer isso pra ti? A gente quer, né? A gente quer que os filhos tenham muito mais facilidade do que nós. Mas felicidade, tudo mais que nós. Por amor. E a gente é filho também. Será que nossos pais também não querem isso pra nós? Tudo que eles fizeram tinha alguma intenção positiva. É igual às vezes sai meio torto assim como a gente fazendo com os nossos filhos. A gente deve felicidade, leveza em todos os aspectos para eles. Se a gente tem mais saúde, se a gente é mais feliz, se a gente tem mais dinheiro, inclusive, a gente está trazendo paz para eles. E sensação de missão cumprida. Pô, que pai que não quer sentir sensação de missão cumprida? Então, gente, os sabotadores, eles são um conjunto de crenças, de pensamentos, padrões de fala e de mentiras que a gente conta. As crenças, elas são mentiras porque elas são generalizações. Que crenças eu tenho, que crenças vocês têm sobre o emagrecimento de vocês? Coloquem aí. Que
coisas vocês acreditam sobre vocês emagrecerem ou não emagrecerem e sobre as coisas que vocês acham que tem que fazer para emagrecer? Quais são essas crenças? Lá no módulo sabotadores eu trago vários sabotadores e as crenças que são os pensamentos que cada sabotador em geral traz. Podem ter outras. Todas são mentiras. Todas as crenças são mentiras. Todas. Ah, mas é um pouco verdade. Mas é um pouco mentira. Se é um pouco verdade, é um pouco mentira também. Se eu me apegar à mentira, eu estou me apegando ao medo. E eu tenho que descobrir quais são os medos que estão por trás das crenças que eu tenho em relação ao meu emagrecimento. Queria também ser exemplo para meus filhos de emagrecimento, pois estão acima do peso, mas sei que isso não depende de mim, estou aprendendo a duras penas, a não me meter na vida deles. Não te mete! Porque parece que minha mãe não se metia na minha vida e eu senti abandono. Será que meus filhos não vão sentir o mesmo? O problema é a gente fazer com os nossos filhos coisas para que eles não sintam aquilo que a gente sentiu. Só que eles não vão sentir porque eles não são nós. São histórias diferentes. Tu achas que quando tu cobras o emagrecimento do teu filho, ele se sente bem ou ele se sente mal? Tu acha que quando tu cobra teu filho, se sente bem ou se sente mal? Tu acha de que outras formas tu pode mostrar que eles não são abandonados sem ser olhar pro peso? Às vezes, pelo contrário, às vezes eles ficam se mantendo acima do peso para receber uma atenção. E aí, no fim, tu tá reforçando uma coisa que tu não quer que aconteça. Principalmente a tua filha. Se a gente quer saber o que os nossos filhos precisam, a gente precisa perguntar, precisa ter atenção. Para mapear isso neles, para entregar aquilo que eles precisam, se tiver ao nosso alcance. Não querer oferecer a eles aquilo que a gente não teve, para que eles não vivam aquilo que a gente teve de ruim. Então, o trabalho, gente, pra gente parar de se sabotar, não existe assim, como, o povo fala, como acabar com a autossabotagem, como cortar a autossabotagem. Não existe. A gente precisa entender. Tudo que vocês querem mudar, antes de querer mudar, vocês têm que entender o que vocês fazem. Nossa, mas por que cargas d'água que eu como isso se eu não tô com fome? Eu tenho que entender, não é? Eu tenho que parar de fazer isso. Não, mas eu não consigo parar se eu não entender por que eu faço. Eu preciso entender por que eu faço as coisas que eu faço e digo que não quero fazer. O que eu ganho de positivo com isso? Eu ganho um ganho imediato físico na hora da dopamina, do alívio, sabe? Da serotonina, da paz, da tranquilidade, do prazer. Ganho os alívios, ganho os prazeres e ganho os alívios imediatos e simples, que tem a ver com os gatilhos, mas também ganho, muitas vezes, por estar acima do peso e corro um risco inconsciente, ou talvez não agora, né, que é para onde a gente quer se encaminhar, de proteção ou desproteção caso eu emagreça. Vocês não vão emagrecer se o emagrecimento te trouxer riscos para vocês das coisas que vocês mais têm medo. Eu tenho medo da solidão, do abandono, da traição, da injustiça, e eu acho que se eu estiver mais magra, eu corro o risco de ser rejeitada por alguém da minha família, pelos amigos, pelo marido, posso ser abandonada pelo meu marido, posso sofrer algum tipo de injustiça. Não, tem uma promoção porque tá magra, porque tá bonita, não porque era inteligente. Minha amiga não me chamou pra sair porque eu tô muito bonita, tô muito magra, vai que o marido dela olha pra mim. Meus filhos vão se sentir rejeitados e abandonados porque eu fui cuidar de mim, querendo ficar magra e mais bonita, e tô aqui me escolhendo ao invés de escolher eles. Essa é uma reflexão infinita. E que vocês vão chegar em alguma resposta quando existe essa sabotagem. Cabeça da gente é isso aí mesmo. Risco de ficar diferente da família. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte. Se a gente faz parte, dá uma sensação de que a gente não vai ser abandonado, rejeitado. Não vai ser julgado, não vai ser criticado, não vai passar vergonha, não vai ser injustiçado. Daí o que acontece? Fica gordinha mesmo, né? Não, aqui eu já tô no meu grupo, já tô igual a todo mundo, não chama atenção. Vou ficando aqui. Eu até quero, eu queria muito botar aquela roupa, emagrecer, me sentir melhor, autoestima. Mas isso aqui é pior do que estar gorda. Aí eu fico, né? Risco de ficar diferente da família.
não pertencer aos grupos, além da família, amigos gordinhos. Agora, se o teu corpo físico for necessário para que você pertença a um grupo de família e de amigos, aí tem que olhar para isso. É uma ilusão da tua cabeça. Se realmente é um grupo de amigos, eles jamais vão te abandonar, te rejeitar por causa disso. Porque se por acaso fizerem, é porque eles não mereciam o teu valor, porque tu és insubstituível. Se tu for diferente da tua família, pode causar um constrangimento. Talvez alguém olhe e fale, nossa, é ruim pra mim ver que eu não consigo e ela consegue. Mas em algumas pessoas, as mais importantes, vão dizer, nossa, que bom que ela conseguiu. E talvez até tu carregue as pessoas que tu queres junto. É desconfortável. Não tô dizendo que é confortável. Mas estar acima do peso não é confortável. É confortável em algum lugar. Estar acima do peso é confortável em algum lugar e desconfortável em algum lugar. Estar no peso que você deseja é confortável em um lugar e desconfortável em outro lugar. Como tem essas questões de autossabotagem, uma solução na tua vida é emagrecer devagar. Que é fazendo o que eu ensino para vocês. Tenha pensamentos sabotadores em relação ao emagrecimento e ao estar magra e faça uma bariátrica para ver o que acontece. Você vai engordar rapidão tudo de novo ou não vai emagrecer o que você esperava. Porque você vai ser jogada lá nos leões, no perigo. Quando você vai emagrecendo aos poucos, como é o caso da Iris, da Elite, né? Você não vai cair do nada. As pessoas vão vendo e você vai pisando, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não tô causando nada, não tô sentindo rejeitada, não tô sendo criticada, não tô sendo abandonada. Tá tudo bem, então vou pisar mais um degrau, mais 1 quilo, é um degrau, mais outro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vão acontecendo algumas coisas negativas sempre, e aí você precisa respirar e dizer, isso tem a ver com o meu emagrecimento? Não, aí você vai conversando consigo. E aí você vai, não, tá tudo bem, pode ir ali, pode andar mais um pouquinho, tá tudo bem, tá todo mundo aqui, ninguém foi embora, tá tudo bem, minha mãe tá feliz, minha filha tá feliz, meu marido tá feliz, eu tô feliz, meus amigos, tá tudo seguro. Vou mais umzinho. Oh, muito bem, e assim vai. Fez sentido isso pra vocês? Eu quero que vocês fiquem continuamente se perguntando, o que pode dar errado na minha vida se eu chegar no meu objetivo? Vai lá, Elis. Fez sentido pra vocês? Ajudou vocês? Se a gente não avança naquilo que a gente fala que quer avançar, seja em relacionamentos, seja nas finanças, seja no trabalho, seja no emagrecimento, seja em qualquer objetivo que você tem na vida, é porque existe autossabotagem. Se existe autossabotagem, é porque existem crenças. Se existem crenças, é porque existe mentira. Se existe mentira, é porque existe medo. Se existe medo, esse medo não é teu, é da tua criança. E é lá que tu tem que olhar e falar, meu Deus, o que essa criança sentiu? O que essa criança que está dentro de mim está morrendo de medo aqui de acontecer. Que coisa que ela tá dentro de mim que ela não tá sabendo lidar. Ah, eu acho que era isso, eu acho que era aquilo. Então tá, deixa eu me acolher. Deixa eu dizer pra ela que é bom ser ela, que tá tudo bem, que ela tá segura e a gente vai chegar lá onde a gente quer. Ajudou vocês? Quero saber se ajudou vocês. Sugiram temas, gente. Sugiram, né? A gente sabe que 2 vezes por mês a gente vai ter mentoria. Sugiram temas que vão ajudar mais vocês. Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Quanto mais gente tem aqui, melhor o conteúdo. Porque meu objetivo é ajudar vocês. O curso tá lá, tem as estratégias práticas, tem que fazer para se dar conta. E aqui é o mais profundo. A gente precisa aprofundar. É uma ilusão achar que a gente vai pegar um cardápio e que aquilo vai resolver a nossa vida. Ah, Gleice, mas emagrecer é déficit calórico. Sim, é. Agora, se eu tô vazia emocionalmente, se eu tô querendo honrar minha mãe, a infelicidade da minha mãe, a falta de sucesso nas áreas da minha vida da minha mãe, o abandono, a rejeição, quanto que a comida vai me ajudar a me afastar dos meus maiores medos? Quanto que o peso maior vai me ajudar a ser mais vista, a me sentir mais forte, a preencher os meus vazios? Se a comida me ajuda em tudo isso, como é que eu vou entrar em déficit calórico? Eu preciso resolver isso para que eu não precise tanto da comida e aí, naturalmente, eu faço um déficit calórico sem ficar contando calorias. Pensem, anotem, revejam essa aula, falem no grupo como é que está sendo.
pra gente aprofundar tudo isso, que é essencial. Se vocês querem se tornar magras, não só emagrecer. Obrigada por hoje. Obrigada pela sugestão. Elis, a D, que não tá aqui, falou que não ia estar, mas sugeriu também. E depois contem lá, se quiserem contar lá no grupo do WhatsApp, como é que foi, se vocês se deram conta de alguma coisa nova, se não tinha se dado ainda, e quais são os medos que vocês perceberam que vocês estão, quais são os riscos que vocês perceberam que talvez vocês estejam correndo, alcançando os objetivos que vocês estão falando que querem. Cuidem-se, boa semana, nos vemos a princípio, já deixa eu ver aqui o dia, a princípio tudo der certo, dia 5 de junho, nos vemos. Beijo, meninas. Gratidão. Boa sorte aí na caminhada de vocês. Beijo.